o medo é uma reação natural do ser humano, né? Eu, você, todos nós vamos sentir medo uma vez na vida. Ele serve também, quando a gente acha que é ruim ter medo, mas o medo é necessário. Ele faz com que nós sobrevivamos a situações perigosas. Ele é um alerta, então ele nos protege. Nós temos o nosso sistema nervoso. Ele cuida, ele é responsável por essas reações. Então, quando você se depara, quando você está em frente a uma situação ameaçadora, o que acontece? O sistema nervoso, ele ativa a amígdala. A amígdala é responsável por essas reações. Então, quando ela é ativada, ela traz muitas reações, como se fosse uma cascata. Então, você sente tremor, taquicardia, você tem a respiração acelerada, então você tem aí a noradrenalina, a adrenalina, e todas essas reações faz com que você ou lute ou você foge. Então, nós falamos que é uma situação ou lutar ou fugir, e você vai ponderar no momento o que é que precisa fazer. Então, é muito importante o medo para a nossa sobrevivência. Realmente é intrigante, né, Ruth? Mas eu não posso generalizar, certo? A gente não vai generalizar. Tem pessoas que não têm interesse realmente em filmes de terror ou coisa do gênero, né? Mas com as pesquisas e também na clínica, o que eu tenho constatado é que alguns têm um fascínio muito grande pelo desconhecido. É intrigante para ele, por isso ele vai ao cinema assistir. Também outros é a questão da emoção, essa questão da adrenalina, quando você grita, quando você se contorce, você tensiona. Outros é para socializar, né? A socialização, porque aí todo mundo assiste, aí eu também vou assistir, assim eu tenho um assunto, mas tem, como eu já falei para você, tem realmente diversos motivos para você ir pagar, né, para sentir medo. O medo é importante, é necessário, né? Nós aí, a questão da evolução, o homem só sobreviveu em questão do medo, né? Ele tem que saber onde tem risco de vida ou não. Agora, o medo é de uma situação e uma questão atual. É uma situação ameaçadora no momento real. No caso, você sai de casa e na rua, à noite, tarde da noite, você vê alguém vindo na rua escura. Então, o medo é de situações reais, ali, no momento, no presente. Quando nós falamos da ansiedade, nós falamos dessa angústia que vem, esse pânico, mas é de algo do futuro. Então, existe uma diferença. O medo é de algo real no presente, enquanto que a ansiedade, ela é ligada a algo do futuro. Às vezes são situações que nem vão acontecer, mas gera essa angústia. Então, a ansiedade, ela é relacionada sempre a um futuro. O que nós fazemos, no caso, no consultório, vemos e orientamos também. O medo, ele é necessário, ele é útil, né, para o nosso bem-estar, também a nossa sobrevivência. Só que, quando observamos o impacto do medo, da ansiedade na vida, na rotina e na autonomia da pessoa. O indivíduo, quando o medo, essa questão dessa angústia tão forte, impede ele de atuar, de trabalhar, de viver um casamento saudável. Quando o impacto é muito grande e os impedimentos também, é uma hora de você buscar um especialista, um médico, para você tratar, porque quando o importante é você ver a intensidade, a continuidade e as alterações de comportamento que esse medo, que essa ansiedade está trazendo para a sua vida.
Quando a gente fala de medo, precisamos falar também que ele depende das questões culturais. Por quê? O que dá medo para uma pessoa no nosso país, de repente não dá medo, não causa esse mal-estar numa pessoa de um outro país. Agora, quando você fala tipos de medo, você fala de intensidade. Se nós falarmos de intensidade, sim, existe o medo natural, que é esse medo que te protege, né? Quando você vê um leão na rua, você não vai abraçá-lo, então você vai correr. Então esse é o medo natural. Agora, quando você tem essa ansiedade que vem alterando o seu dia a dia, diminuindo sua autonomia, ou seja, com distúrbios de insônia, problemas digestivos, enxaquecas, então está na hora de você realmente procurar um especialista, um médico que possa te ajudar nessas questões. Sim, claro. É uma questão inconsciente, né? De situações que você passou antes na infância, na primeira infância, e que acaba ficando no esquecimento. E muitas situações podem ser um gatilho para surgir aquele medo, sim. Pode. Quando eu falo para você que o medo, quando é a ansiedade, que ela está tirando a sua autonomia, é necessário você cuidar, eu digo porque uma ansiedade não tratada, ela desenvolve, ela pode se transformar em um transtorno, em um toque. Então, por isso, pode sim. Agora, questões da infância, da juventude, que pode trazer, sim, pode trazer fobias, como eu falei para você. Tem pessoas que não conseguem chegar perto de um determinado inseto ou coisas parecidas. Muitas vezes está relacionada a uma experiência anterior, que a pessoa na hora não esqueceu ou deixou para lá e que vem junto com ele. Pode sim. É necessário tratar. Quando a ansiedade aparece, o tratamento precisa ser contínuo, seja de medicação. Muitas pessoas têm medo de medicação. Não há necessidade, né? Nós temos remédios, medicações excelentes e pessoas, médicos, psiquiatras que trazem esse bem-estar. E um terapeuta, procurar um terapeuta, uma terapia, uma abordagem que você se identifique com ela. O medo, como eu falei para você, é natural. Todos nós temos medo. Agora, eu entendo que quando você fala do medo, você está falando de uma ansiedade, né? De uma angústia que impede as pessoas de viver. Bom, nós passamos por uma situação muito difícil, né? Que foi a pandemia. Então, nós temos medo. Você tem hoje uma situação de guerras, uma instabilidade financeira e econômica no país e no mundo. Então, isso afeta o medo do futuro, não é? Nós temos o hábito de tentar controlar algo que nós não temos controle. Isso dá medo. Então, se você parar e pensar na nossa sociedade brasileira, nós temos a violência, né? A instabilidade financeira, a questão da carreira cada vez mais difícil. Então, tem muitas questões que podem criar essa ansiedade. Quando nós falamos do tratamento do medo, eu subentendo que nós estamos falando de uma terapia com um profissional, né? Eu não recomendo um tratamento do medo você sozinho. Por quê? Porque se você vai se... Claro, existe realmente, vai se expondo cada vez um pouco mais, mas eu recomendo que faça esse tipo de procedimento com um profissional, tendo um profissional como apoio. Você também passou, né? Então, você sabe o que você sentiu quando você estava trancada na sua casa. Então, pare e pense. Quando nós falamos de pandemia, nós estamos pós-pandemia. A nossa realidade não voltará a ser o que era. Então, hoje eu sou a Sol pós-pandemia, já não sou a mesma.
Porque na pandemia, o mundo todo, se deparou com o maior medo que todo ser vivo, né, que todo ser humano tem, o medo da aniquilação total, o medo da morte. E na época da pandemia, a morte pairava em todos os lugares, né? Nem a TV você podia ver, senão nós tínhamos medo de respirar, nós tínhamos medo de abraçar, fomos proibidos de abraçar, de interagir. O homem começou a se sentir só e se deparou com a finitude, né? Então, depois de você se deparar com uma situação dessa, meses exposto a uma situação desta, dificilmente nós não somos transformados por isso, não é? Um sábio filósofo disse que nem o sol nem a morte pode ser mirados tão perto e durante tanto tempo. Então, durante a pandemia nós estivemos constantemente frente à morte e o homem hoje é diferente. Isso desencadeou situações aflorou situações emocionais que estavam até então escondidas, adormecidas. Primeiro é conhecer as suas emoções. Você precisa conhecer o seu medo. Medo de quê e por quê, né? Isso é necessário. Quando você compreende seu medo, suas emoções, fica mais fácil lidar de maneira mais eficaz com ele. Você também pode procurar técnicas de relaxamento. Tem várias, respiração profunda e outras. Inclusive exercício físico também, esportes, faz muito bem para a ansiedade. Temos, no caso, quando você tem uma família, uma rede de apoio, amigos, vá e fale, converse com sua família. Muitas vezes a gente está tão perto das questões, das dificuldades, que não vê uma saída. E às vezes um amigo próximo, a família, nos ajuda. Então procure a família, procure um apoio. Agora, quando você tenta todas essas, né? E tem outras, e percebe que sua autonomia está diminuindo e que o impacto da ansiedade está te prejudicando e desenvolvendo comportamentos diferentes, alteração de comportamento, então agora a estratégia é procurar profissionais. Se você tem condições, vá na rede do seu convênio, um hospital particular. Agora, se não, vai até o SUS. Nós temos o CAPS e hospitais de saúde mental que estão abertos para que você possa se tratar. Sim, quando você conhece seu medo, você começa a pesquisar mais sobre ele e compreendê-lo também. Fica mais fácil enfrentar situações em que ele aparece. A gente observa, você não consegue fazer mais as coisas como você fazia. Começou a desenvolver alterações de comportamento. Não consegue dormir direito, vem a insônia, taquicardia, aceleração na respiração, muitas vezes enxaquecas fortes. É necessário ver o impacto, a constância dessa ansiedade e a intensidade dela. É muito importante quando você percebe que essa ansiedade está crescendo cada vez mais e sendo mais contínua e alterando o seu comportamento. E tirando, na verdade, de você a autonomia de ter uma vida saudável. Então é importante perder esse medo, né? Esse medo, vencer, superar esse medo e ir ao médico, ir ao psiquiatra e procurar um terapeuta de uma abordagem que você se identifique mais, para você se tratar. Eu tenho certeza que você vai ter uma vida mais saudável, vai conseguir fazer suas coisas, levar sua rotina com mais tranquilidade, um pouco mais forte. Eu gostaria então de repetir as estratégias, algumas, né? Então, conheça seu medo, é muito importante você conhecer, você saber qual é a origem dele,
O que é que você sente? Outra questão também, busque ajuda, não fique sozinho, busque apoio da família ou de amigos. Muitas vezes alguns não têm família, mas têm amigos. Busque a ajuda de amigos, converse, compartilhe esse seu medo, essa sua angústia. Isso ajuda bastante e muitas vezes uma pessoa como um amigo ou um parente pode te ajudar em algumas coisas que você não vê normalmente, né? Agora, nós temos os profissionais da saúde mental. Temos o CAPS, claro, o CAPS você não vai sozinho, direto, né? Mas você pode ir ao posto, ao UBS, e eles te dão encaminhamento para você ir ao CAPS, para você tomar medicamento e ser tratado. Tem os psicólogos do SUS. Você pode fazer as inscrições e você vai fazer a terapia com eles. Também tem projetos como o da USP, outras universidades que têm o curso de psicologia oferecem terapia gratuitamente, basta você se inscrever. E aí você também, se tiver convênio, você pode fazer a terapia pelo convênio, mas é importante se tratar, é importante. A ansiedade, maltratada ou não tratada, ela pode evoluir para situações bem piores e mais difíceis de se tratar. Agradeço, Ruth Glória e a Checkmate Produções pelo convite, pela oportunidade de passarmos conhecimento. Algumas pessoas já conhecem um pouco, outros não tanto. É muito importante para a psicologia passar conhecimento e oferecer condições de termos uma vida mais saudável.